TVSEG, Prevenção e Segurança. Apoio Cultural, Leal, sinônimo de confiança há 45 anos. E Luvex, protegendo a pele do trabalhador brasileiro. O assunto do Papo Seguro de hoje é sobre as mudanças da norma regulamentadora 12, que trata de máquinas e equipamentos. Hoje no nosso Papo Seguro nós estamos recebendo o pesquisador da Fundacentro, o Roberto Juliano, especializado na área de proteção de máquinas. Nós vamos falar um pouquinho sobre a NR12. Primeiro, por que foi necessária essa modificação e quais são as modificações que foram introduzidas na NR12? É interessante, né, que essa NR12 ela já estava por uma série de fatores relativos às convenções coletivas, né, que vieram vindo desde 94 até 2000, né, vieram vindo convenções coletivas que nada mais eram que acordos tripartites relativo à melhoria de máquinas, né? Ou seja, estavam havendo muitos acidentes com as máquinas. Sim. E as convenções coletivas entre trabalhadores e empregadores já estavam fazendo acordos justamente para a melhoria dessas máquinas, para diminuir o número de acidentes. Certo. Né? E essas melhorias vinham já baseadas em normas técnicas. Né? Então, essas normas técnicas foram justamente traduzidas das normas europeias, americanas, né? E com isso aí vem ter uma exigência das máquinas aqui no item segurança. E essa convenção, ela veio crescendo devido a diversas máquinas, né? E a NR12, que é relativa a máquinas e equipamentos, ela foi ficando defasada das exigências das convenções. Então, se atualizou ela, agora em dezembro, né, relativo a essas convenções, aquilo que tinha as exigências das normas de segurança, normas técnicas de segurança. Então, significa que mudou muito. Então, ela mudou, passou de, só para ter uma ideia, né, a grandeza, passou de 5 folhas para 55. Quer dizer, nós acrescentamos uma grande ênfase de informações, né? Por quê? Porque antigamente o que tinha na convenção coletiva? Ela simplesmente falava assim, as proteções tinham que ser dimensionadas para proteger as partes móveis da máquina. Agora, não dava mais nenhum detalhamento. Então cada um dimensionava essas proteções do jeito que queria, não tinha parâmetros, né? E cada um, pela sua condição, ficava numa condição técnica defasada daquilo que é exigido pelas normas, porque as normas de segurança, elas dão todo um embasamento, como que tem que ser desenvolvida, como é a resistência que tem que ter essas proteções, os intertravamentos que tem que ter, como é que são intercambiáveis esses intertravamentos na máquina, para justamente garantir um sistema de segurança, né? E fazer a coisa funcionar. Agora, se cada um não se baseando simplesmente pela própria experiência individual de cada fabricante, fizer aquilo que ele bem entende, sem um parâmetro, sem uma normalização, sai coisas que realmente não atendem à condição de segurança já estudadas por muito tempo na Europa. Né? Mas o número, porque o tema máquinas e equipamentos é um tema muito amplo, né? Existem milhares de tipos de máquinas e milhares. E como é que a NR12 trabalhou esse assunto? Dividiu por setores? Ela fez assim um corpo-chefe, assim, um corpo principal, onde que ele coloca itens que todas as máquinas têm que conter com relação à segurança, né? Parte elétrica, parte hidráulica, parte de acionamentos, partes de tensões, né? Tensões de baixa voltagem, que todas as máquinas têm que conter para justamente não acontecer nenhum acidente com elas, né? Tipo choque, tipo de funcionamento dela indevida, né? Partida inesperada, tudo isso aí ela colocou num corpo único que serve para todas as máquinas. E colocou na parte dos anexos, né? Casos específicos, né? Como prensas mecânicas, máquinas injetoras de plástico, máquinas para panificação e assim por diante, para ser específico para essas máquinas, né? E assim deu para ter uma ideia geral
de algumas máquinas que tinham mais ênfase em relação às convenções, né? Que era aquilo que a gente tinha de mais. Que provavelmente é o que estava suficiente. gerando mais acidentes. Exatamente. Você tem alguns exemplos que você poderia citar assim, de proteções que são feitas? Numa condição, por exemplo, de máquina injetora de plástico, né? Nós temos, por exemplo, a área ali da área do molde, que é a área principal da máquina injetora, onde que tem muito acidente. Por quê? Porque o operador necessita, durante o processo de trabalho na máquina, de acessar aquela área para poder retirar a peça acabada. E justamente nesse item, ali nós temos uma proteção móvel. Essa proteção móvel tem que estar intertravada com a máquina. Ou seja, a máquina tem que saber que, uma vez você abrindo a proteção, aquelas áreas de perigo ali dentro da máquina não podem funcionar, porque é ali que justamente gera o acidente. Então você tem, por exemplo, o fechamento do molde, você tem a injeção do plástico, né, da matéria quente, em alta temperatura, tudo isso aí pode gerar o acidente. Então essa proteção móvel, com o intertravamento, tem que dar justamente a garantia de que a máquina não funciona nessas partes de perigo. E o que acontecia, né? Se simplesmente falar assim, eu vou colocar um intertravamento, mas nós sabemos que tem intertravamentos que são de segurança, são dimensionados para a condição de segurança, e tem intertravamentos que não são. São fim de cursos normais, né? Que você vê, por exemplo, em portões aí fora, na rua, né? De funcionamento, no final dele para e se aciona e vai de novo. Então, uma coisa você tem que direcionar para a parte convencional. Agora, quando é de segurança, o item é projetado para a utilização como segurança. Então ele tem componentes internos que favorecem, uma vez você abrir a proteção, que se por acaso tiver alguma deficiência nesse dispositivo, ele abre o circuito de funcionamento na máquina, vamos dizer, fazendo com que a máquina realmente não funcione. Isso é um dispositivo de segurança, foi projetado para a condição de segurança. Se ele não for um convencional, o que pode acontecer? Uma vez aberto, ele cola o contato e a máquina continua funcionando. Não foi feito para essa finalidade. Então é isso que não tinha, os fabricantes não tinham esse conhecimento e se simplesmente colocava intertravamento de qualquer jeito. E aí é o que acontecia, justamente os acidentes, porque achava que simplesmente era um intertravamento, ia lá na loja no autoelétrico, na XE, pegar um dispositivo, um intertravamento comum, colocava substituindo no lugar e realmente ele não atendia numa condição de risco, né, que é justamente no acesso à área de prensagem da máquina. É isso que acontecia, né? Burla, né, desses intertravamentos, né, atrapalhava a produção, né? E o que eles faziam? Eles chegavam e colocavam um jump, colocavam uma fita crepe, um grampo, um pedaço de couro, um pedaço de plástico ali, para continuar funcionando com ela aberta, porque atrapalhava fechar e abrir, né? Isso aí atrapalhava o tempo de processo, né? E tudo isso aí foi, então, né, não só o treinamento também, isso é muito importante, porque tem que saber que o operador tem que saber para que existe aquele intertravamento, para garantir justamente a condição dele terminar o serviço sem acidente, né? Então tudo isso aí nós trouxemos e foi colocado na norma para parar, né, diminuir esse número de acidentes. E isso aí teve muita ênfase com os fabricantes, porque os nossos fabricantes das máquinas, os fabricantes das máquinas não tinham essa concepção. Né? Ainda não era exigido essa condição. Eles fabricavam uma máquina simplesmente copiando uma máquina que existia lá fora, mas esses itens de segurança eles não colocavam. Por quê? Justamente diminuir o custo e conseguia vender uma condição de fazendo o que deveria fazer, mas sem proteger o trabalhador. Sem proteger. Mas sairia mais barato. Sairia mais barato. Agora que nós colocamos a condição de que as máquinas só podem sair com os intertravamentos, com as condições de segurança, né? Sistema de segurança onde que é feita uma análise de risco do trabalho com a máquina, né? Para justamente garantir que não se acidente. Isso aí teve toda essa trabalheira, né? Tá bom, estivemos aqui com o Roberto Juliano, que nos explicou um pouquinho sobre a NR12. Obrigado pela sua presença, Roberto. Obrigado, eu que agradeço, Raul.
TVSEG, Prevenção e Segurança. Apoio Cultural.